vamos passar a palavra para a nossa segunda convidada de honra, professora doutora Denise Carrascosa. O script da apresentação dela, ela me ajudou. Ela nasceu em Salvador, na Bahia. Professora, é escritora, advogada e professora associada de literatura da Universidade Federal da Bahia e pós-doutora pela Universidade do Recôncavo Baiano. Como feminista negra, abolicionista, ela coordena há 15 anos o projeto Corpos Indóceis e Mentes Livres, responsável pela produção de arquivos de memória de mulheres negras encarceradas através da arte e educação na penitenciária feminina no estado da Bahia. Uma trajetória nada fácil, né, professora Denise? Este trabalho de ativismo anticarcerário via remissão da pena por leitura, gestou 3 publicações de coletâneas literárias, das principais que figuram entre a sua generosa e grande biografia. São elas Firminas em Fuga, publicada em 2023, O Pacto de Boca Pio, de 2024, e Se Anastácia Falasse, de 2025. Além disso, a professora Carrascosa tem uma série de outras publicações, participações e militâncias, tanto pedagógicas quanto sociais. Ela também é autora de Corpo de Vento, Exu da Teoria, Técnicas e Políticas de Si nas Margens, e traz toda a potência dessa experiência junto às penitenciárias, com uma produção antirracista de extrema importância no Brasil. Professora, é um prazer passá-la a ouvir a partir de agora. Seja bem-vinda, muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham e boa noite ao IAB. Agradeço o convite, não é? Através de Roberta do Boco Pedrinha, essa apresentação generosa de Vera, a fala que escutamos do nosso professor José Geraldo de Souza Júnior. Dou um abraço nos companheiros de mesa também, professor Almires Machado e o professor Nilo Batista. Um abraço, Lenice, que está nos escutando, e as pessoas que estão produzindo a possibilidade de estarmos aqui online, né? Então, com essa responsabilidade de conversar sobre esse tema que é de fundamental importância, né? E aprender também ao passo em que conversamos. Eu gostaria de trazer, como proposta de título, Vera, como combinamos mais cedo, para essa fala, uma proposta experimental, não é? Para pensar a noção de fim de mundo associada ao sistema prisional. O título que eu propus é o seguinte: Para além da prisão, dois pontos, algumas notas desde o fim do mundo. Então, eu queria partir de forma bastante feminista, negra, num sentido epistemológico, de 3 pensamentos, que são 3 dispositivos para pensar uma categoria básica da possibilidade da sustentação da criminologia, seja ela no sentido clássico, seja ela no sentido crítico, que é a categoria do sujeito na filosofia moderna e o modo como gera continuidades e descontinuidades nos processos de produção, inclusive de uma crítica assim chamada pós-moderna e, mais recentemente, pós-colonial, decolonial e ou contracolonial e as suas diferenças. Eu vou trazer 3 fragmentos de 3 pensadores. Um pensador congolês africano, que é o Bonsek Fukiao, uma filósofa afro-brasileira, que é a Denise Ferreira da Silva, tá? E o pensamento de Krenak, que já foi citado pelo professor José Geraldo nas ideias para adiar o fim do mundo. Eu vou começar com a citação do livro africano sem título, escrito entre as décadas
de 60 e 80, muito recentemente publicado no Brasil, em tradução do filósofo Tigana Santana, sobre a cosmologia dos povos Banto-Congo. Na edição da Cobogô, na página 92, esse filósofo congolês define o que seria para os povos Banto-Congo o conceito de crime. Ele que, inclusive, que já nos deixou, mas que trabalha no sistema estadunidense, dentro das prisões, assim como eu, por um tempo longevo, assim como Cornel West e outros intelectuais vinculados à teoria crítica da raça, não é? Que, obviamente, trabalham a partir de uma praxis de liberação, uma praxis abolicionista. Então, nosso pensamento é vinculado a essa praxis cotidiana e permanente e longeva. O Bonsek Fukiao, dentro dessa linha de teóricos críticos, vai dizer que crime para as culturas Banto-Congo pode ser pensado a partir da análise da própria linguagem das línguas do tronco banto. Então, citando diretamente o Bonsek Fukiao, disse cometer um crime na linguagem jurídica ocidental. Contudo, na maior parte das culturas africanas e na cultura Congo em particular, disse Nathan Kano, carregar um crime, não cometer um crime. Deve-se discutir, portanto, o contraste entre esses dois conceitos, de modo a se compreender com mais facilidade o conceito africano de crime. A distinção é basicamente linguístico-cultural. Entender le jeu de mots, jogos de palavras, é muito importante em qualquer estudo entre duas ou mais culturas distintas. Eu vou me alongar só um pouco mais nessa citação para a gente fazer a conexão com a próxima citação da Denise Ferreira da Silva. Crimes não são atos individuais nas culturas Banto-Congo. São, em muitos casos, criações sociais anteriores, às quais só aparecem quando os crimes são cometidos por um indivíduo, que é apenas o furúnculo sintomático das radiações criminais acumuladas dentro da sociedade. Quando um crime, portanto, é cometido, o julgamento não deve ser transmitido apenas ao criminoso, mas à comunidade inteira, na qual o crime encontra as suas raízes. Numa sociedade em que as pessoas acreditam no conceito de carregar crimes antes de possivelmente cometê-los, a punição é primeiro considerada comum antes de ser uma questão individual. E, como consequência, a disciplina dos anciãos e anciãs sobre os jovens, é muito importante. Portanto, ele está remetendo a diferença entre toda uma epistemologia moderna que produz toda uma técnica de individuação de penas e depende, portanto, da noção de que o crime ele é cometido individualmente, ao pensamento de base Congo de que um crime nunca é concebido na medida da individualidade. Eu vou conectar esse pensamento do filósofo congolês Bonsek Fukiao ao pensamento contemporâneo da filósofa afro-brasileira Denise Ferreira da Silva, hoje professora da Universidade de Nova York. Denise Ferreira da Silva, dentro da coletânea Pensamento Negro Radical, tem um texto que se chama Hackeando o Sujeito, Feminismo Negro e Recusa, além dos limites da crítica. Eu vou ler um outro fragmento para vocês, para que a gente comece a fazer essa experimentação da crítica ao próprio conceito de sujeito como uma forma radical de fazer a crítica da própria criminologia crítica, inclusive, como a gente já seguindo aqui o pensamento e as provocações epistemológicas do professor José Geraldo. Tendo como alvo, eu vou já ler do texto Hackeando o Sujeito, da filósofa Denise Ferreira da Silva. Mais especificamente, foco em como o discurso crítico requer as condições formais de enunciação do sujeito kantiano, da crítica, cuja posição privilegiada deriva da herdada afirmação cartesiana de que sua mente funda as condições de possibilidade para o conhecimento que se propõe a mapear. Isso ocorre porque a afirmação cartesiana inaugural, e a versão kantiana, obviamente, disso, fornece as condições para a emergência do sujeito racial e de gênero sexo do discurso crítico. O que me interessa é que é aquele cujos fundamentos representacionais são precisamente epistemológicos, porque as ferramentas formais do pensamento moderno mapeiam suas condições histórico-sociais, obviamente, no sentido jurídico, econômico e simbólico de existência, tendo como alvo o que permanece kantiano,
lockeano, cartesiano, no arsenal e na prática críticas, em seguida ativo a habilidade da negridade em perturbar o sujeito e as formas raciais de gênero e sexo que o sustentam, sem sacrificar a capacidade destas de expor o núcleo fundamentalmente violento do pensamento moderno. Na medida dessa crítica radical ao pensamento moderno como condição de emergência, inclusive da ciência criminológica, nesse sentido eu faço a conexão com esse pensamento da Denise Ferreira da Silva, que ela recentemente lança Homo Modernos, por uma ideologia global de raça, não é? O que está se fazendo aqui, a partir de uma perspectiva feminista negra, é pôr em questão a própria emergência do sujeito como uma condição necessária para a produção performativa das condições de raça e classe e, portanto, da elaboração do e é, 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 radicalização do projeto capitalista racial, não é? E para isso, obviamente, da colonialidade escravista. Esse sujeito que emerge desse projeto moderno é exatamente esse o alvo da crítica e do pensamento da filósofa Denise Ferreira da Silva. Eu sugiro, recomendo a leitura desses textos, porque me parece que pode ser uma ferramenta fundamental para a gente abalar de uma forma muito radical os fundamentos da individuação de pena, produção da noção de crime, produção da noção de criminoso e entendê-los a partir do enraizamento dos projetos de colonialidade escravista que fomentam a emergência dos projetos de Estado-nação e dos seus projetos, obviamente, de Constituição e legislação. Para finalizar esse quadro de citações que eu estou costurando e articulando aqui para chegar naquilo que efetivamente me interessa, que são as notas desde o fim do mundo, eu vou citar a palestra que o professor José Geraldo já trouxe para nós, feita na UNB, do Ailton Krenak, filósofo indígena brasileiro, dos povos Krenak, né, um representante fundamental na luta política e na produção de pensamento crítico, quando ele, nessa palestra, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, quer dizer, o livro que é publicado a partir dessas intervenções pela palavra, quando ele diz: nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, dançar e cantar. Está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo não como uma metáfora, como uma fricção, poder contar uns com os outros, poder ter um encontro como este. É uma espécie de Tai Chi Chuan, quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo, não é? E aí ele continua. Quais estratégias, então, esses povos utilizaram para cruzar esse pesadelo e chegar ao século XXI, ainda esperneando, reivindicando e desafinando o coro dos contentes? Vi as diferentes manobras que os nossos antepassados fizeram e me alimentei delas, da criatividade, da poesia, que inspirou a resistência desses povos. A civilização chamava aquela gente de bárbaros e imprimiu uma guerra sem fim contra eles, com o objetivo de transformá-los em civilizados que poderiam integrar o clube da humanidade. Muitas dessas pessoas não são indivíduos, mas sim pessoas coletivas. Aí me interessa a articulação entre Denise Ferreira da Silva, Ailton Krenak e Bunsek Fukial. Células que conseguem transmitir através do tempo as suas visões de mundo. Em discussões mais recentes, não é, começa-se a experimentar esse pensamento crítico radical afro-indígena, eu chamarei junto com Lélia Gonzalez, de um pensamento que é produzido para além do fim do mundo, porque o fim do mundo já chegou. E a permanência da prisão, como esse estado que o STF muito tardiamente declara como estado inconstitucional de coisas, já declara e já passa o recibo desse fim do mundo.
Por isso que, e aí esse fim do mundo, tal como se concebeu na modernidade, o sentido de humanidade, e daí derivaram todos os debates e produções sobre declarações dos supostos direitos humanos. Mas que recorte de humanidade, ou de que recorte de humanidade estamos mesmo falando, na medida em que o humano é fundado a partir de uma exclusão fundante, mediada pelas categorias de raça, de gênero e, por que não dizer também, de territorialidade, de religiosidade, etc, etc. Então, nesse sentido, se a gente pensa o espaço prisional como um espaço de projeto estratégico bem-sucedido, de imposição da tortura seletivamente a determinados corpos não humanos ou menos humanos, não é? Aqueles que não correspondem, não é, àqueles preceitos da ética da pesquisa científica, de pessoas humanas envolvidas, humanos envolvidos. Então, não há humanos envolvidos quando estamos tratando de corpos aprisionados, sentenciados, criminalizados, mormente, como na maioria, né, da população carcerária que temos, se eles são de homens negros e de mulheres negras. Desde este fim do mundo, produzido por essa mentalidade ocidentalizada, a partir de categorias do pensamento lógico, né? E aí a gente pode citar, no sentido cartesiano, kantiano, que a Denise Ferreira da Silva diz, como é que se pode dizer que de dentro da prisão, quando se está falando, não se está falando desde o fim do mundo. Esse fim do mundo foi produzido seguindo o Krenak, a gente suspende o céu para evitar o fim do mundo, para adiar o fim do mundo, mas executando uma performance bastante paradoxal, sabendo que a gente está fazendo isso a partir do fim do mundo colonial, mas não do fim do nosso mundo ancestral. E daí eu gostaria de ler um texto, mostrar para vocês esses livros que são escritos por mulheres negras que estão encarceradas. Porque eu acho que dentro do pensamento da criminologia crítica, a provocação que eu faço é que a gente se escuta muito, mas a gente escuta muito pouco, talvez, aquelas pessoas que são o alvo da morte programada, do enlouquecimento programado, não é, da exclusão programada, que são as pessoas que estão efetivamente encarceradas nesse fim de mundo do qual Ailton Krenak nos fala. Esse projeto, Vera, que você mencionou, os corpos indóceis e mentes livres, ele surge com vários objetivos. Obviamente tem um objetivo muito prático, material, que é fazer cumprir o direito à remissão de pena. Entretanto, ele seria reformista, não se sustentaria, não é, por si só, se estivéssemos tratando apenas de fazer cumprir a remissão de pena, porque se a gente faz isso, a gente passa o recibo de que a prisão pode ser melhor. Se lá tivermos projetos, não é, que produzam algum certo tipo de humanidade. A gente está partindo do pressuposto de que a prisão é absolutamente bem sucedida naquilo que é o pressuposto Foucaultiano com o qual nós trabalhamos. Portanto, quando nós propusemos que a remissão de pena fosse executada pela leitura e fundamos uma biblioteca no sistema penal baiano para propiciar, isso é apenas um argumento jurídico, humanista, estratégico, para dar o pulo da gata preta, né? Que é exatamente fazer com que essas pessoas que estão presas produzam aquilo que nós chamamos arquivos de memória da tortura contemporânea no Brasil. Esses arquivos de memória, eles são produzidos nesse dispositivo paradoxal, que é produzir a suspensão de um céu para adiar o fim do mundo no sentido de adiar a própria morte. Porque você está ali dentro, então você precisa adiar o enlouquecimento mental, você precisa o processo de adoecimento mental na forma do enlouquecimento, da supermedicalização no sistema prisional, você precisa adiar o processo violento de desumanização arbitrária, brutal, cotidiana, você precisa adiar a total invisibilização e a total inacessibilidade aos direitos básicos e fundamentais que estruturam desde o início, a existência do sistema prisional. Nesse sentido, essas mulheres estão escrevendo. O primeiro livro estão, a partir de uma rede feminista negra, sendo publicadas. Então, a gente está atuando a partir da produção de um sistema, como diria Antônio Cândido, de direito à literatura, mas num sentido ainda mais radical do que Antônio Cândido e Luiz Gama, de produzir um direito de defesa matando o outro, acusando o outro, colocando o outro, né, que é o colonizador, o opressor, o produtor da morte, num lugar de seu assassino.
não é? Então, esse direito de legítima defesa, que é feito pela escrita, na produção de arquivos da memória dessa tortura, é feito através da poesia. Então, esse primeiro que você cita, Vera, Firminas em Fuga, é um livro que vai citar, que a partir da leitura da primeira escritora abolicionista brasileira, que é a romancista Maria Firmina dos Reis, que vai escrever o primeiro romance em língua portuguesa, e o primeiro romance brasileiro chamado Úrsula, publicado em 1856, e é uma mulher negra maranhense, né, nordestina, abolicionista, e normalmente não se fala dela quando se fala de Bonifácio, quando se fala de outros abolicionistas da mesma época. Maria Firmina dos Reis, ela vai ser lida por essas mulheres, e a partir de um trabalho de intertextualidade, elas vão escrever poemas, não é, para não somente adiar um fim do mundo, que já é natimorto, não é, e que as faz morrer, mas para propiciar também a coexistência com esse mundo ancestral que é delas, porque a Maria Firmina dos Reis se torna na escrita uma ancestral, uma referência de coexistência cósmica, da qual o Ailton Krenak, por exemplo, está falando. Uma outra obra que elas produzem a partir de uma performance que se chamou, em 2017, Não Sou Bicho, Sou Mulher, é essa daqui, que precisou ser traduzida, sob o título O Pacto de Boca Pio. Esse pacto de Boca Pio tem um subtítulo: a cumplicidade silenciosa do feminegricídio de Estado nas prisões. Dialogando com a categoria de feminicídio de Estado da Soraya Mendes, que já foi citada aqui, nós pensamos a elaboração da categoria de feminegricídio de Estado, porque há tecnologias direcionadas ao assassinato coletivo em vários planos, usando a categoria de genocídio de Abdias Nascimento, na medida da existência dessas mulheres sob a tutela torturante do Estado. A gente faz uma torção do conceito de feminicídio, deslocando ele do plano individual para o plano de projeto de Estado necropolítico, a partir do alvo das mulheres, a partir das mulheres negras como alvo de um projeto de Estado, colocando a cena aqui nas prisões. Então, elas falam, né, tem uma foto aqui dentro, que é uma foto do coletivo Corpos em Doces e Mentes Livres, resultante da performance Não Há Ninguém Aqui. Vocês estão vendo na foto, não é? Essa mulher está com a roupa de ração ou nação, ou esse homem, como a gente chama, com um capuz que remete a Ku Klux Klan, está costurado em vermelho, em linhas vermelhas. Não tem ninguém aqui. No entanto, ela carrega a espada de São Jorge. Então, essa performance abre a cena. Ela foi encenada em 2017 na Penitenciária Feminina do Estado da Bahia, e ela denunciou publicamente a diversas autoridades, lideranças de movimento negro, de movimento feminista negro, aquilo que a cumplicidade silenciosa desse pacto de Boca Pio não permite ver, que é a permanência da prisão como tortura. Nessa sequência de textos, e é esse que eu vou ler para finalizar a minha fala, nós estamos publicando Se Anastácia Falasse, que é uma coletânea de contos de mulheres negras. A direção de capa é do Yuri Cruz. Essa arte visual do Yuri Cruz usa a figura que está impregnando o imaginário nacional desde o século XIX, que é a da escravizada Anastácia, só que tira a máscara de ferro da boca de Anastácia e ela está sorrindo. Então, aqui a gente está trabalhando com um processo de fabulação crítica, citando o conceito da intelectual da crítica literária Saidiya Hartman, em que a gente imagina um mundo no qual Anastácia fala. Ela não tem, né, a punição da máscara de ferro sobre a sua boca. E aqui você tem diversas mulheres que estão encarceradas falando a partir da libertação de Anastácia. E para fazer a conexão dos três fragmentos anteriores que eu leio a Daisy Franciele, que escreve o seguinte texto nessa coletânea: a análise do feminismo abolicionista é baseada na indivisibilidade entre abolicionismo e feminismo. Por um lado, o abolicionismo é mais forte e efetivo precisamente por conta do feminismo. Por outro lado, a justiça de gênero não será realizada sem a incorporação da praxis abolicionista. Ela está lendo o livro da Angela Davis, Dina Dent, que é o Feminismo Abolicionismo Já, a partir da sua própria perspectiva. Embora o feminismo carcerário seja um termo relativamente novo, a violência estatal que ele descreve não é nada nova. Essa é precisamente uma das razões pelas quais as mulheres negras têm sido historicamente hesitantes em se identificarem com o feminismo. Certa vez,
ouvi uma frase que jamais saiu da minha cabeça. Enquanto uma mulher estiver algemada, estarei eu com algemas também. Ela está citando a Audre Lorde, né? E, na sequência, ela termina com um poema, Canto de Mãe Preta, fazendo essa memória da ancestral Anastácia. Se eu pudesse cantar, rimaria o quão doloroso é ser escrava por nascer de uma preta, ser preta e não poder dizer absolutamente nada para não sofrer, eu e as minhas. O que não me deixam falar, eu me deixo pensar, ao lavar, ao costurar, ao fazer os deveres que os meus senhores me ordenam, penso no mais profundo do meu eu. O oprimido virará o opressor. Será que os brancos não sabem? Mal sequer já ouviram falar, e se ouviu, certeza de que logo sumiu de seu pensar? Por um tempo me torturei ao pensar que realmente deveria ter esse trabalho escravo, mas logo me libertei das minhas amarras e vi, mais escravo do que eu mesma, só esse povo. Mama dos seios das pretas ao nascer, e ao crescer são escravos do ódio. Eu digo, libertem-se, reivindico da terra nosso cal, liberdade mental, física e moral. Então, é uma sujeita que está falando a partir das conversas com Lélia Gonzalez, com Angela Davis, com Dina Dent, com Anastácia Livre, não é? Então ela está fazendo essa interlocução crítica, estabelecendo a própria linguagem que a torna, no momento em que a produz, sujeita de direitos, mas não somente dos direitos, aqueles que a gente reconhece dentro das normas que estão expressamente traduzidas, não é? E escritas na legislação brasileira, mas uma sujeita passível de direito à imaginação política, ou à reimaginação política, no sentido de produção de uma rede, não é, de interlocução. Então, ela cria um território de imaginação política que a define como alguém que pode falar, que pode ser livre, que pode imaginar uma outra territorialidade possível para além da prisão, desde o fim do mundo em que ela está. Portanto, me parece que ela está numa posição radical, que é a sujeição totalmente, não é, ou quase absoluta ao sistema de violência que nós estamos aqui discutindo, que nós estamos criticando, que nós estamos lutando, sobretudo, para que ele não exista mais, não é? Mas falar a partir desse lugar, escreviver, para usar a categoria da escritora Conceição Evaristo, sob tortura, sob sujeição absoluta, né? Ela produz um saber crítico que eu chamo a atenção, já caminhando para o final, nessa nossa conversa, para que a gente escute, leia e entenda que essas pessoas elas também estão produzindo saberes para desde o fim do mundo, a partir de um outro lugar, para além dele e para produzir o fim dele, não é? Então, essas reflexões e provocações que eu deixo aqui a partir de uma perspectiva, de uma posição que é não só teórica, mas também ativista, feminista, negra e abolicionista. Obrigada pela escuta, pelo tempo. Denise Carrascosa, foi uma honra imensa te ouvir. Foi uma palestra absolutamente forte, como não poderia deixar de ser, conhecendo o teu histórico, o teu trabalho, emocionante, e que entra ali por dentro do portal entreaberto pelo professor José Geraldo Souza Júnior e o Esgarça no Limite, porque traz, né, uma epistemologia radicalmente destinada, convocada, potencializada para questionar toda a racionalidade penal moderna a partir dessa ressignificação da categoria de sujeito, que efetivamente é o núcleo das nossas teorizações, da ressignificação do conceito de crime, né, a partir do Bonsec Fuxial, da Denise Ferreira da Silva, e, com certeza, o impacto de toda essa epistemologia antirracista, feminista, abolicionista, deve provocar, né, na sua socialização no Brasil, um impacto profundo das nossas produções e nucleada
naquilo que tem de mais invisível, talvez, né? Dos momentos mais dolorosos, numa das formas de violência mais invisíveis e dolorosas, que é o das mulheres encarceradas, o das mães encarceradas, mães que deixaram seus filhos para trás das grades, mães que foram parir seus filhos dentro das grades, mães negras, sobretudo, mulheres negras, sobretudo. E isso me levou a uma conexão forte com o projeto que vivenciei na Universidade Federal de Santa Catarina, por mais de 10 anos, que se chamava Universidade Sem Muros, é, cujo tratamento essencial era justamente a essas mulheres aprisionadas, e hoje nós realizamos muitas pesquisas dando voz a essas dores, a essas mulheres, porque você disse muito bem, né, que nós temos uma epistemologia pródiga, com metodologias aptas a escutar o objeto em nome do qual falamos, mas se nós não vamos às ruas, professor José Geraldo, se nós não ampliamos o estudo para a história, professor Nilo, se nós não saímos dos nossos circuitos murados, nós não atingimos assim essa matéria-prima como subjetividade.